59 pessoas estão agora sob sanções da União Europeia, em seu esforço para punir a Rússia pela guerra na Ucrânia. No entanto, muitas delas não são cidadãs russas. Cada vez mais, a UE está incluindo seus próprios cidadãos e os de terceiros países na lista de sanções por motivos que muitas vezes têm muito pouco a ver com a própria Rússia. Uma dessas pessoas é minha compatriota, Nathalie Yumb, que foi, na verdade, a primeira cidadã suíça a ser incluída na lista de sanções em junho de 2000. Ela está conosco. Nathalie, seja bem-vinda. Nathalie, welcome. Olá, obrigado por me receber. Bem, muito obrigado por participar online. Você também é um youtuber, tem seu próprio canal e é bastante popular nas redes sociais, especialmente no mundo francófono e voltado para a África. Porque você também é, quero dizer, camaronês. Acho que sua mãe é suíça e seu pai é camaronês, certo? Obrigado. E na verdade você foi impedido de entrar na França por um bom tempo por causa do seu ativismo anticolonial. E agora em junho, colocaram você nessa lista de sanções. Pode nos contar o que aconteceu com você e por que acha que isso aconteceu? Antes de tudo, obrigado, Pascal, por me receber. Sim, de fato, eu atualizei meu catálogo de sanções ao ser incluído na lista de pessoas sancionadas pelo Conselho Europeu por supostas atividades pró-Rússia, o que é, imagino, a razão mais popular e fácil que eles encontram para colocar alguém nessa lista. Como você disse, sou conhecido pelo meu trabalho sobre soberania, soberania africana, emancipação africana e temas semelhantes. Nunca me envolvi realmente na crise entre Rússia e Ucrânia, exceto quando se tratava de expor a narrativa falsa ou a hipocrisia da ordem internacional em relação ao que acontece na África. Mas eles escreveram na declaração de sanções que eu estou ocupado expulsando a França e o Ocidente da África. É isso que está escrito nos motivos. No Lisa Thing. Eu indico contra a França na África. Sim, exatamente. E essa é a principal razão pela qual fui colocado nessa lista. Aparentemente, se você tem amigos fora da África, de acordo com o Conselho Europeu, você deve ser um agente russo, o que é bastante estranho, de certo modo. Mas as consequências são sérias, devo dizer. As consequências de estar nessa lista. No começo, não levei isso muito a sério, porque, como você mencionou, eu já havia sido sancionado pela França 3 anos antes. Fui proibido de entrar ou transitar por territórios franceses. Não me importei, porque nunca fui à França. Estou lutando contra a França, então não tenho vontade de ir até lá. Então, isso não me incomodou na época, e eu pensei que a Suíça, por não fazer parte da União Europeia, não me afetaria, que as sanções da UE não me atingiriam. Mas eu estava totalmente errado, porque a Suíça está no meio, fisicamente, geograficamente, está no meio da Europa, cercada por países da UE. E além disso, a Suíça tem um governo e empresas que parecem ansiosos para seguir as instruções de Bruxelas. Eu achava que éramos um país neutro, mas vivi algo bem diferente. As consequências foram bem pesadas. De um dia para o outro, começaram a cancelar meus cartões de crédito, fecharam minhas contas bancárias e encerraram minhas contas de criptomoedas. Suas contas bancárias na Suíça foram encerradas, porque, novamente, os bancos suíços estão sujeitos à lei suíça. Eles te deram algum motivo para fechá-las? E eles realmente as encerraram? Ou apenas congelaram seus fundos? Quero dizer, eles ao menos perguntaram algo como: "Ei, para onde podemos transferir o dinheiro?" Não, ambos eu diria. Eu só tenho contas bancárias na Suíça. Não tenho nenhuma conta bancária na União Europeia. Minhas únicas contas eram na Suíça e na África. Um dos bancos decidiu primeiro congelar minhas contas. Eu tinha uma em francos suíços e outra em euros. Eles congelaram ambas e depois decidiram encerrar as contas sem dar qualquer motivo. Cheguei a pedir ao meu advogado que escrevesse para ele solicitando uma explicação.
porque os pagamentos que eu fazia do meu aluguel, do meu seguro, do meu plano de saúde e coisas assim estavam sendo bloqueados. Eu faria os pagamentos pelo aplicativo, mas eles não eram concluídos na vida real. Então, meu advogado começou a entrar em contato com eles. Quando meu advogado fez isso, eles fecharam completamente a conta. Completamente. Eles ainda estão mantendo meus euros em algum lugar lá, mas eu não tenho mais acesso ao aplicativo, nem à conta bancária. Eles ficam com meu dinheiro, fecharam a conta, então ela está congelada. Ela está-me. A conta seria encerrada. Eu não sei onde está o meu dinheiro. Eles fecharam completamente a minha conta. Mas eles te deram uma carta dizendo, esse dinheiro ainda está conosco. Eles me enviaram uma carta antes de encerrar a conta, dizendo, certo, diga-nos para onde podemos transferir o dinheiro. Então dei a eles a única conta que ainda tenho na Suíça que não está bloqueada nem congelada. Eles transferiram o valor em francos suíços para essa conta, mas o valor em euros desapareceu, nunca foi enviado. E eles não estão dispostos a responder. Eles roubaram isso. Isso é ultrajante. É ainda pior. Isso é roubo. Quer dizer, se eles tivessem congelado, ainda seria seu. Eles são worse, sang you how much. E a outra conta? A outra conta é com o Post Finance, que, como você sabe, quase todo cidadão suíço possui. Eles congelaram a conta em euros e mantiveram a conta em francos suíços, mas com limitações. Não posso mais acessar o Twint. Todo suíço saberia o que é isso. É um aplicativo de pagamento móvel, e hoje em dia todo mundo usa o Twint. Além disso, o cartão de crédito foi desativado. Está limitado apenas a certos pagamentos que posso fazer. E o pior é que até outros bancos, aqueles dos quais não sou cliente, recusam pagamentos. Por exemplo, o UBS, que é o banco para onde meu aluguel é enviado porque meu senhorio tem uma conta lá, recusaria um pagamento vindo da minha conta do Post Finance para pagar o aluguel. Uma analisar as transações na Suíça sendo recusadas. Com certeza eles estão sendo recusados, sim, completamente. Então, esse é o começo do seu pesadelo. E se isso acontecer enquanto você estiver no exterior, e não tiver nenhum cartão de crédito, não tiver nenhum meio de pagamento, e se não tiver dinheiro em espécie com você, então você está perdido, completamente perdido. E aí você é cortado de todas as plataformas. Você é excluído do Airbnb, é excluído do, como se chama, Google, Amazon. Sua conta do Gmail foi desativada. Desativas fui desmonetizado. Meus canais são completamente desmonetizados imediatamente. YouTube. Com o YouTube, sim. O endereço bancário era a minha conta suíça. Então, como uma parte da sanção é o congelamento dos seus bens, a outra parte é a proibição de entrar, transitar ou sobrevoar o território europeu. E a terceira sanção é a interdição. É proibido que qualquer pessoa preste serviços ou forneça recursos a uma pessoa sancionada. Assim, qualquer empresa que aceite o seu dinheiro corre o risco de infringir as sanções. E as pessoas simplesmente estão optando por encerrar tudo, sabe? E isso se torna muito difícil, porque até mesmo empresas, como companhias aéreas, podem se recusar a aceitá-lo como passageiro. Mas o Google é uma empresa dos Estados Unidos, e sua sede fica na Irlanda, sim, que faz parte da União Europeia. Sim, mas tive uma experiência na semana passada com a Expedia. A Expedia sendo uma empresa americana sediada nos Estados Unidos. Tentei comprar uma passagem aérea completamente fora da Europa. Tanto a partida quanto a chegada eram fora, sem sobrevoar território europeu nem nada. Eles receberam o pagamento e depois me escreveram dizendo que não conseguiram prosseguir com a emissão da passagem.
Então disseram que devolveriam o dinheiro para o cartão de onde veio. E depois perguntaram, certo, você quer que a gente reserve uma nova passagem agora que estamos ao telefone? Eu disse, tudo bem, vamos fazer isso. E então eles realizaram a transação. Eles me reservaram uma nova passagem. Eu paguei por ela, eles a enviaram, e 24 horas depois recebi 2 e-mails da Expedia dizendo que é impossível para eles fazer negócios com pessoas sancionadas. Eu não estou sancionado. Não estou sancionado nos Estados Unidos. Estou sancionado na União Europeia. A passagem era para um destino e um voo completamente fora, tanto dos Estados Unidos quanto da UE. E mesmo assim eles recusaram. Disseram, não vamos prosseguir. Estamos cancelando o voo e você deve ver o dinheiro de volta. Eu te envio o e-mail depois da gravação. Você vai ver. É realmente incrível. E isso é a Expedia. Nem é a companhia aérea que está fazendo isso. Não é a companhia aérea. É a Expedia me escrevendo, dizendo que não pode prosseguir, mesmo eu não estando sob sanções nos Estados Unidos. É uma empresa americana sediada na América e o bilhete era para um cliente fora da União Europeia. Então, esse é o longo braço do mercado comum europeu, porque qualquer empresa que queira garantir que não terá problemas, simplesmente implementa voluntariamente as sanções, mesmo que não seja obrigada a isso. É como se o departamento de compliance ou os advogados internos provavelmente recomendassem fazer isso. E então eles simplesmente seguem em frente. Então você conseguiu voar? E mesmo com os bancos africanos. Eles também desembarcaram os 2 voos. Sim. E eu fiquei surpreso. Eu pensei, certo, na África, por que vocês querem encerrar minha conta? E então eles disseram, sabe, nós temos bancos correspondentes na Europa e não queremos ter nenhum problema. Então todas as suas contas foram encerradas? As que ficam na África? Ainda me resta uma. Não vou dizer o nome do banco, porque talvez eles acabem tendo problemas. Mas fiquei com uma conta na África e uma conta limitada no PostFinance. Nossa, isso é absolutamente horrível. E quanto a voar, quero dizer, as companhias aéreas deixam você embarcar, você conseguiu voar desde que foi sancionado? Eu consegui voar, mas você corre o risco de as companhias aéreas dizerem que não querem você como passageiro porque seu nome está na lista. Sabe, tudo está conectado, eles digitam no aeroporto. Tenho sorte porque parei de usar companhias aéreas europeias há muito tempo. Quando não é necessário, sempre uso outras companhias, não as europeias. Então, por enquanto, tá tudo bem. Não sei como seria se eu tivesse que, por exemplo, sobrevoar o espaço aéreo europeu com uma companhia aérea. Talvez eles considerassem me aceitar como cliente, mas não nessa rota, não nesse itinerário, porque passa pelo espaço europeu. Ainda não passei por isso. Vamos ver. Mas isso me leva à minha próxima pergunta. Quero dizer, como cidadão suíço, você tem o direito de voltar para casa. Esse é um direito fundamental no direito internacional. Pelo que sei, é um direito humano retornar ao país cujo passaporte você possui, aquele do qual você é cidadão. E você não conseguiu voltar, conseguiu? Não, eu não consegui voltar. E a mesma coisa vai acontecer com Jacques Beau, por exemplo, e com Xavier Moreau. O Conselho Europeu emite 2 documentos. O primeiro é a decisão que o sanciona, que você já viu, com os motivos e tudo mais. Você recebe essa coisa na sua caixa de entrada ou na sua caixa de correio? Não, eu recebi online.
Porque se eles não puderem te entregar, ou se não quiserem, basta publicarem no Jornal Oficial da União Europeia. Isso já é suficiente para eles. Então foi assim que aconteceu. Eu estava pesquisando no Google. Pesquisei meu nome depois de receber várias mensagens dizendo: sentimos muito pelo que aconteceu com você. Eu tinha acabado de sair de um voo, fiquei 5 horas e meia no avião. Quando pousei e saí, eu não sabia de nada disso. 5.5 hours later, when I land, I come out. The first WhatsApp message that I receive is from my lawyer. A primeira mensagem que recebi no WhatsApp foi do meu advogado, dizendo: fui informado, estou de prontidão. E eu pensei, o quê? De prontidão para quê? Por quê? Então pesquisei meu nome no Google e foi aí que vi que eu tinha sido sancionado. Ninguém te liga, ninguém te informa sobre nenhum procedimento. Você não tem o direito nem a chance de ter uma reunião com eles para discutir. Tipo, ok, vocês estão me acusando disso? Deixem-me provar o contrário. Não, nada disso. Simplesmente acontece do nada e você recebe. É isso. Então você recebe a decisão e depois vem outro documento, as regras da União Europeia. Em 2024, eles decidiram que implementariam sanções contra atividades pró-Rússia na Europa. E nesse regulamento, como eles chamam, está escrito no primeiro artigo, a definição de território europeu. E ele inclui especificamente o espaço aéreo. Então, mesmo que possam dizer, tudo bem, você pode voltar para casa se quiser, nas regras, no regulamento vinculado à decisão, está escrito especificamente que você não pode voar de volta. Em cima de diga para envelope da série nova Suíça, nem garantir que se nova oportunidade de deixar a Suíça. Yeah, of course. Sim, claro. No melhor dos cenários, você vai e tranca menor que a ilha de Kyushu, no Japão. Sim, e especificamente em um país que é extremamente digitalizado. Quando você é cortado de todas as plataformas digitais, de todos os pagamentos digitais, de todos os pagamentos de tudo, então provavelmente acabará ficando lá tornando-se sem teto porque não consegue pagar o aluguel. Porque, como eu te disse, até os bancos que não são meus clientes estão recusando meus pagamentos. Eu não estou disposto a voltar. E o risco de voltar e ficar preso lá em uma prisão a céu aberto, sem recursos, nem nada. Então é uma decisão muito difícil de tomar. O que os suíços fizeram? Quero dizer, este é o momento em que você precisa de apoio dos serviços consulares. Você vai até a embaixada e diz, olha, vocês precisam me ajudar. É o mesmo que acabar preso no exterior. Você vai lá e diz, me ajudem. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Como eu te disse, fiquei sabendo que tinha sido sancionada quando desci de um avião em um país africano. Então meu advogado entrou em contato com a embaixada suíça lá e disse, minha cliente acabou de chegar ao país. Acabamos de saber que ela foi colocada em uma lista de sanções pela União Europeia. Poderiam, por favor, ajudar, fornecer apoio consular e tudo mais? Eles disseram que não. Queria te try to keep em contato com a União Europeia. Eles te disseram para entrar em contato com os europeus, justamente com as pessoas que te sancionaram. Eles se recusaram a te ajudar? Eles não disseram algo como, por favor, venha até nós. Sim, eles recusaram. Eu até tenho isso por escrito, porque meu advogado estava se correspondendo com eles. Então, posso provar tudo o que estou dizendo, sim. Bando de covardes. Mas não, quero dizer, para que eles estão lá? Sério, esses são casos de emergência, quando você realmente precisa desse tipo de apoio, porque é uma terceira parte te atacando, certo? Mas deixe-me dizer uma coisa. Não é a primeira vez que tenho uma experiência ruim com a falta de resposta da assistência consular dos diplomatas suíços. Em 2019, fui convidado para o primeiro cume Rússia-África, em Sochi. Acho que todos os chefes de Estado africanos estavam lá, pelo menos uns 50.
Fui convidado para falar. Tinha um discurso de 7 minutos que apresentei. Depois desse discurso, Emmanuel Macron ficou furioso porque falei sobre a França-África, que é o centro da minha luta, e ele não gostou. Quando voltei para a Costa do Marfim, eu morava lá na época, ele fez uma ligação para o presidente da Costa do Marfim e eu acabei sendo preso. Fui detida e depois expulsa da Costa do Marfim para a Suíça. Foi assim que voltei para a Suíça. Na verdade, você sabe, normalmente expulsam pessoas negras da Europa para a África. Eu fui expulsa da África para a Europa, o que foi bem interessante. Durante o meu período de detenção, e até antes, quando a polícia chegou, eles achavam que eu estava em um lugar e 6 carros da polícia apareceram para me prender. Mas eu não estava lá, na verdade, então eles tiveram que ir embora. Isso se tornou público. Estava em toda a internet, como você disse, online. Muita gente me conhece na África, então virou um grande assunto. A polícia marfinense está tentando prender Nathalie Yamb e coisas assim. Então eles vieram e deixaram um papel pedindo que eu fosse me apresentar na delegacia na segunda-feira. Era uma sexta-feira. Depois de receber esse papel, entrei em contato com a Embaixada da Suíça e disse, olha, isso está acontecendo. Completamente sem resposta. Nada mesmo. Então fui até lá, fui detida e depois expulsa sem nada. Absolutamente nada. Quer dizer, congelaram minha conta na Costa do Marfim. Já estou um pouco acostumada com isso, mas congelaram minha conta por 5 ou 6 meses. Cheguei no dia 3 de dezembro, que é inverno na Europa. Cheguei com meu vestido de verão, meus sapatos de verão, minha bolsa e nada mais. Sem documentos, sem roupas, sem dinheiro, nada. Foi assim que deixei a Costa do Marfim em 2019. E a Embaixada Suíça estava totalmente ausente, sem prestar nenhuma assistência. Ficou ainda pior, porque quando cheguei à Suíça, contratei um advogado suíço e ele me disse, certo, podemos fazer um pedido, porque existe uma lei sobre dados na Suíça que permite solicitar às autoridades que forneçam as informações que têm sobre você. Elas são obrigadas a entregar. Então fizemos o pedido. Solicitamos MELSDA ao Departamento de Assuntos Estrangeiros e também aos seus secretos, Serviço de Inteligência ou de Informação onde BOA trabalha. E pedimos ao governo que me enviasse os documentos. E veja bem, no arquivo que recebemos muito tarde, eles deveriam fornecê-lo em até 30 dias, acho, mas levaram 6 meses, dizendo, é por causa da Covid, temos muito trabalho e assim por diante. Quando finalmente recebi a documentação que o Departamento dos Affaires Etrangeiros, o Ministério das Relações Exteriores, tinha sobre mim, pude ver as trocas de mensagens entre o embaixador suíço e o governo da Costa do Marfim, e também com Berna, com o ministério de lá. Eles realmente se comunicaram nesse nível. Sim, se comunicaram. E receberam uma ordem para não me ajudar, e eu tenho isso por escrito. Sim. Quem deu a ordem para que os suíços não ajudassem? Não posso te dizer, era um cara do ministério, o departamento de EDA em Berna, escrevendo para o embaixador suíço na Costa do Marfim. É dizer não ajude. É melhor manter um perfil discreto, deixa pra lá. Vou te enviar tudo, você vai ver. É incomparável. Na minha opinião, isso deveria... na minha opinião, isso deveria ser um ato ilegal. Recusar ajuda a um cidadão. Preciso perguntar aos meus amigos diplomatas suíços. Tenho pelo menos 2 deles. É impressionante. E mesmo quando recebi a documentação que os serviços de inteligência tinham sobre mim, vieram muitas páginas pretas, censuradas, totalmente cobertas. Quero dizer, as do Ministério das Relações Exteriores também estavam fortemente censuradas, mas deixaram escapar uma parte. E é justamente dessa parte que estou falando agora.
mas eles censuraram muita coisa. Depois de receber esses 2 documentos, ou esses 2 arquivos, perguntei ao meu advogado, sou considerado um inimigo da Suíça. Por quê? Como é que a minha embaixada não está me ajudando? Como é que o serviço de inteligência suíço está censurando documentos sobre mim? Documentos que deveriam me entregar? Não. Como é que eles sequer têm esses documentos? That they are supposed to provide to me. No. How come that they have those? How come that they start gathering data? Como é que eles começaram a coletar dados sobre você em primeiro lugar? Quero dizer, desculpe, estou um pouco chocado. Eu sabia que você tinha problemas com a França, mas não percebi que isso chegava até o serviço exterior e os serviços de inteligência da Suíça e que você estava sendo vigiado. And that you're being surveilled. No, but that's actually quite normal. Não, mas isso é algo bastante normal, porque na África, a surpresa que você está sentindo agora, o horror desse mundo distópico que está descobrindo no meio da Europa, é exatamente o que venho combatendo na África. A França-África é sobre isso. É sobre serviços secretos, sobre governos interferindo nos estados africanos. E se você não faz o que eles querem, eles te sancionam, te punem, até te matam. Seja você chefe de estado ou não, eles podem te matar facilmente. Então, não é algo novo para mim. Mas eu entendo que isso te choque, porque é assim que as coisas funcionam. E esse tem sido o centro da minha luta há 20 anos. E agora isso está se espalhando para a Europa. Sim, isso está se espalhando para a Europa. E eles encontraram uma maneira de aumentar a pressão. Então agora chegamos ao ponto em que temos essas sanções contra a Rússia, certo? Elas supostamente deveriam ser usadas para acabar com a guerra na Ucrânia. É o que nos dizem, que servem para pressionar a Rússia até que a guerra termine. Mas o que estamos vendo é que estão pegando essas sanções e usando-as contra seus próprios cidadãos e contra terceiros. Qualquer um de quem não gostem. Eles distorcem tudo e tornam a vida horrível. Quero dizer, o que mais eu queria te perguntar? Sobre a sua experiência agora com isso, como tudo fica difícil. Quais são algumas maneiras, não as concretas, você não precisa revelar nada do que está fazendo, mas quais são as formas de lidar com a situação para ainda conseguir viver uma vida? Você pode sobreviver. Mas com essas sanções, você pode entrar com recurso contra elas no Tribunal Europeu em Luxemburgo. Esse é o único tribunal ao qual você pode recorrer. O Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, esse é o ramo judiciário da OME? Com certeza. E você tem o tribunal, que é a primeira instância. Depois disso, é possível recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Esse é o último. Os 4 é o de Tribunal Fmolas. Sim. Então, eles têm esses 2 e você pode fazer isso. Obviamente, é preciso ir contra os bancos na Suíça, porque bancos ou empresas na Suíça que aplicam sanções europeias, sem que essas sanções tenham sido adotadas pelo governo suíço, estão agindo ilegalmente. Eles não deveriam fazer isso. E nós escrevemos para o SECO. Meus advogados entraram em contato com a SECO e chamaram a atenção do fato TOF4. Então, meus advogados levaram o caso à SECO e chamaram a atenção da SECO para o fato de que, ok, vocês estão confirmando que não estão adotando as sanções contra Nathalie Yamb na Suíça. Mas há empresas suíças aplicando essas sanções, mesmo que a lei as proíba de fazê-lo. A resposta foi sim. Se for esse o caso, então você é livre para processá-las se quiser. Ok, eu realmente não sabia disso. Isso é bastante importante. Então, pela lei suíça, é na verdade ilegal que as empresas cumpram voluntariamente sanções estrangeiras. Isso é bem importante. Mas aí vem aquelas outras instituições suíças sem coragem. Desculpe. Tipo, a Suíça é um país muito sem coragem. Lamento dizer isso, mas somos um país muito sem coragem, administrado por burocratas e gestores que nunca, jamais se arriscariam. Eu só precisava desabafar isso por enquanto.
Mas então eles dizem, você tem que levá-los ao tribunal. Nós não vamos intervir do nosso lado e não vamos dizer a eles para pararem o que estão fazendo. Yeah, exactly. So, and then when you have to Sim, go- exatamente. when you have to take the European Exatamente. Council to court in Luxembourg, E então, quando você and then you precisa have to levar go o Conselho Europeu ao to the tribunal em Swiss Luxemburgo court in e Switzerland, depois you need precisa money processar os because bancos suíços maybe na people Suíça, don't know, but, você precisa de paying a dinheiro. lawyer in Porque Switzerland talvez as pessoas não is saibam, mas pagar um advogado na and your Suíça money é horrível. is freeze E o seu and dinheiro locked. fica congelado e bloqueado. Então é meio que um pesadelo sem fim, Kind sabe? of É a muito difícil. never-ending nightmare. You know, it is very difficult. Yeah. You know, the people who do this are very proud of this. I'll send you Sabe, as later pessoas the, que fazem an isso interview têm muito orgulho yesterday disso. by Florian Vou te enviar Warbeck depois uma from entrevista Germany. de ontem com Florian Warbeck, na Alemanha. But he's at Na a verdade, ele não estava press entrevistando, conference, estava em uma and coletiva he de asked imprensa the e people perguntou about sobre Jacques and Bode. said, like, Ele disse, vocês estão de acordo com isso? O governo alemão está de acordo com a União Europeia agora sancionar cidadãos suíços? E as respostas foram meio debochadas, tipo, se eles foram sancionados, essa foi uma decisão das autoridades da UE. Então você tem que falar com eles, não conosco, porque nós somos a Alemanha, não a UE. E de qualquer forma, essas pessoas sempre podem ir à justiça e provar sua inocência. Foi tipo, ahá. And prove their innocence. It's like, haha. But you're not accused of anything. Mas você não é acusado de nada. Eles o acusaram. Bem, não posso divulgar tudo sobre o processo que movi contra o Conselho da UE. Mas quando recebemos o documento do Conselho, porque agora eu os processei, a decisão que eles tomam, as sanções, são medidas administrativas. Não é uma medida judicial. Não é. Sim, porque não há lei. Não há lei que proíba o que você fez. Não, não. Vi alguém escrevendo que Jacques Bode é um porta-voz de Putin, o que é um absurdo. Mas mesmo que ele estivesse falando em nome de Putin, existe alguma lei que o proíba de fazer isso? Não. Não, esse é o ponto. Mas quando eles enviaram o processo, eu não fiquei surpreso com o que encontrei. Mas achei assustador ver um órgão europeu desse nível sancionando pessoas com base em apenas artigos de jornal. Nathalie Yamb, que é muito próxima do Kremlin. Nathalie Yamb, que é très proche du Kremlin. Mas eras no próximo do Kremlin. Yeah. O Kremlin deve estar surpreso ao saber que eu supostamente sou muito próxima dele, sinceramente. Nathalie Yamb participou do Fórum Rússia-África em Sochi. Sim, mas eu também fui convidada para o Instituto Francês de Relações Internacionais em Paris. E eu disse a mesma coisa lá. Isso foi em 2017. Eu disse exatamente o que disse em Sochi. Eu disse isso em 2017, em Paris. Sou uma agente francesa porque fui a uma conferência em Paris com ministros, diplomatas militares, estudantes e pesquisadores. E eu falei, tá na internet, é público, está no YouTube, você pode ver o que eu disse. Eu disse isso 2 anos antes mesmo de pôr os pés na Ucrânia ou na Rússia. Fui acusada de ser observadora eleitoral em Donbass, acho que foi no ano passado ou no anterior. De repente estou no Twitter e descubro que órgãos europeus estão escrevendo que eu teria participado como observadora das eleições realizadas em Don no ano passado, acho. Eu nunca pisei em Donbass na minha vida. Não sei como isso surgiu. Mas é isso. Quero dizer, a justificativa para as sanções é um único parágrafo, que pode conter qualquer coisa. Não precisa ser factual. Não precisa. Pode ser qualquer coisa. Você pode ser acusado de falar com alienígenas, de conspirar com alienígenas. Pode ser isso. Você pode ser acusado de ser uma bruxa e usar feitiçaria contra a União Europeia. Ainda assim, valeria, porque no fim das contas, seu nome está no banco de dados. E esses desgraçados, aliás, fazem questão de oferecer uma API para o banco de dados, para que qualquer companhia aérea possa verificá-lo de forma programática. Eles até divulgam isso. E não é um processo judicial. Porque em procedimentos judiciais normais, você seria presumido inocente até que se provasse o contrário. Mas isso nem é um processo judicial. É um processo administrativo. E o ônus administrativo recai sobre você para tirar seu nome da lista. É insano. It's insane.
Sim, é uma loucura. Porque mesmo agora, quero dizer, com meus advogados, nós começamos a investigar isso e tudo mais. Eles podem até mudar o que escreveram como motivo durante o processo. Digamos que você vá contra eles e vença. Eles entram com um recurso. No recurso, acrescentam outra coisa como motivo. Eles ampliam, tornam tudo um pouco mais confuso, e então você volta à estaca zero. Há pessoas que já venceram 2 ou 3 vezes e ainda estão sob sanções. Espera, espera, espera. Isso é muito importante. Mesmo que você vença no Tribunal Europeu, a comissão pode simplesmente mudar e mantê-lo lá. Então você tem que começar do zero. Desde o início é um pesadelo, é oral, é kafkiano, é o que for. Mas isso significa que, na realidade, Na realidade, você não tem nenhum meio legal de obrigá-los a removê-lo. Eles podem simplesmente renovar a definição administrativamente, indefinidamente. Então você está à mercê deles. Literalmente à mercê deles. Todo cidadão está à mercê dessas pessoas, esses burocratas sem rosto. Mesmo antes de eu ser sancionado, acho que em 2023, eu tinha uma conta em um banco cantonal na Inglaterra, um banco local. E então, de repente, eles quiseram encerrar minha conta. Perguntei, por que vocês querem encerrar minha conta? Depois de vários meses de discussões e reuniões, eles finalmente disseram que era porque eu sou um PEP. Então eu pensei, por que eu sou um PEP? PEP significa pessoa politicamente exposta. Mas quando o conceito de PEP foi criado, ele se destinava a chefes de Estado, seus familiares ou pessoas que administravam fundos públicos para garantir que não estivessem envolvidas em corrupção ou algo do tipo. Eu nunca ocupei um cargo de gestão em uma empresa pública. Nunca administrei fundos públicos. Não sou parente nem de perto nem de longe de nenhum chefe de Estado. Close or far to any heads of state. My father is a carpenter. My mother Meu pai é carpinteiro, minha mãe é costureira. Então, sinceramente, somos pessoas simples, pessoas pequenas e trabalhadoras. E eu pergunto, como é que podem me colocar? Quem foi que me colocou nessa lista final? Como fui parar nessa tal de pessoa politicamente exposta? Ouvi dizer por aí que veio da França, porque lá existe o GAFI. E então colocam seu nome na lista e, de repente, você não consegue mais abrir uma nova conta bancária. Com a conta que já tem, querem te tirar dela. Essa lista foi criada para pessoas em cargos públicos e seus familiares diretos. Também foi feita para identificar e rastrear financiadores de terrorismo, armas ou tráfico de drogas. Eu não sou nada disso. Sou um cidadão comum, suíço, camaronês, africano, vivendo minha vida simples, fazendo meus vídeos. Quer dizer, você já viu meus vídeos. You've watched my videos. I have your videos there. Quer dizer, eu tenho seus vídeos lá, sabe? E tenho várias pessoas no meu canal que vão confirmar que a Europa ainda trata a maior parte da África como um feudo econômico que pode ser explorado. E você está se manifestando contra isso. O neocolonialismo precisa ser exposto, e você está sendo punido por isso. Ativistas da África estão sendo punidos por isso. E você também é suíço. Exatamente. E você está em uma lista. Estou te contando essa história, porque uma vez que você entra numa lista, nunca mais sai dela. Sim. E você realmente não sabe quem colocou você nela, e também não sabe por que foi colocado nela. Então, é difícil perder a lista. É punição pela administração, não é judicial. E agora eles estão invertendo isso. Então, senhoras e senhores, só para deixar bem claro, os europeus vêm usando esse modo de agir há décadas contra pessoas de fora da Europa. E agora estão voltando isso para dentro, contra suas próprias populações. Só para que saibam, outras pessoas foram por décadas vítimas desse tipo de enganação, que não é um processo judicial.
De jeito nenhum. E é muito difícil porque é difícil ver um fim para isso. Também afeta seus parentes próximos. Por exemplo, eu tenho um filho que mora na Suíça. Ele não tem nada a ver com o que eu faço, na verdade. Mas por ter o mesmo nome, às vezes quando ele faz um pagamento, o dinheiro é devolvido. Ah, é mesmo? Sim, sim. Começa assim. E um dia você descobre que sua família, seus parentes mais próximos estão no meio das sanções. Então eles se tornam danos colaterais das sanções. Meu filho é um deles. Esperam que eu me torne avó em breve, mas não poderei estar lá. Não posso voltar. Não poderei estar lá. Minha mãe fará 80 anos no próximo ano e eu não poderei estar lá. Essas coisas realmente afetam, e é para isso que elas servem. Elas são feitas para afetar sua saúde mental. São feitas para afetar sua determinação, sua resiliência. São feitas para afetar você financeiramente, moralmente, psicologicamente, de modo que você fique tão ocupado procurando soluções para os problemas que não lhe sobre tempo para continuar sua luta. Sua luta anti-imperialista, anticolonial ou qualquer que seja a luta em que você esteja. Quero dizer, é isso que eles querem. E é bastante assustador, devo dizer. Fico me perguntando como você ainda consegue sorrir diante disso. Quero dizer, como você lida com isso, psicologicamente, para si mesmo. O que você fez para cuidar de si naquele momento? Graças a Deus, eu cheguei a um país estrangeiro na época em que soube das sanções. Eu tinha amigos lá e esse foi meu sistema de apoio imediato, até financeiramente. Porque quando você quer pagar a conta do hotel e o pagamento é recusado, quer comprar uma garrafa de água e é recusado e percebe que não pode fazer nada. Então é preciso ter um sistema de apoio forte. É importante ter amigos ao seu redor que o ajudem a continuar humano. Sim, porque você será destruído de fazer nada. Parece tão bobo, mas só quer assistir alguma música. I listen to a lot of music, so I have my Deezer account and I use. Então eu tinha minha conta no Deezer e queria ligar meu canal de música. Cortado. Eu pensei, o que é isso? Até música, Netflix, cortado. Então você fica desconectado de absolutamente tudo que faz. Quer comprar um livro, normalmente você vai na Amazon ou na Fnac, faz o pedido e ele é entregue. Agora não dá mais. Você precisa mudar. Precisa construir um novo ecossistema ao seu redor, fora da Europa ocupada. Porque eu acho que a Europa não é mais livre. Então agora você tem que começar a procurar bancos fora da Europa, plataformas fora da Europa. Você tem que reconfigurar tudo. You have to reconfigure everything in your immediate day-to-day. Esse é um ponto muito bom. Você pode dar algum conselho? Porque quero dizer, agora somos 59 pessoas. Somos 2 suíços até agora, mas haverá mais, centenas, talvez milhares, talvez até dezenas de milhares. Essa ferramenta, eles não vão abrir mão dela. Há um argumento forte de que a União Europeia vai manter isso indefinidamente, a lista de sanções contra a Rússia, mesmo que a guerra chegue ao fim, porque agora podem vinculá-la à questão de a Rússia pagar ou não reparações. Eles vão manter essa ferramenta e continuar adicionando mais e mais pessoas a ela. Então, o que as pessoas devem fazer antes de acabarem nela, se estiverem com medo? Quero dizer, eu estou com medo agora. Estou com medo. O que devo fazer se não quiser parar o que estou fazendo? E quando isso acontecer, o que fazer então? Quais são as recomendações? Acho que talvez você tenha uma certa vantagem por estar em outra parte do mundo. Você provavelmente já tem contas bancárias e coisas do tipo no Japão e em outros lugares. Essa é a primeira recomendação. Certifique-se de ter uma conta bancária em algum lugar que não aplique sanções. Tente conseguir um cartão de crédito UnionPay da China ou de outros países que não apliquem sanções de forma sistemática, porque alguns países só seguem sanções internacionais quando são impostas pela ONU, ou às vezes pelo OFAC, já que os americanos são os cowboys do mundo, sabe? Mas isso está começando a diminuir. Então, tente ter uma conta bancária ou algo parecido em uma parte do mundo onde as sanções não estejam sendo aplicadas. Ásia, mundo árabe, lugares assim.
Arabic world, stuff like that. Yeah, it's not easy Não é to fácil find ser uma container num país onde você não é residente, but mas isso só exige um pouco de texto. There are ways, but it is really cumbersome. Existem maneiras, mas é realmente complicado. Devo dizer, talvez eu devesse fazer um vídeo um dia dando conselhos, um tutorial. Sim, por favor. Acho que vou considerar fazer isso porque... Não, absolutamente. Quero dizer, a gente ri, mas não é engraçado. Na verdade, é uma questão de sobrevivência. Para quem está em cripto, saiam da Binance e de todas essas plataformas centralizadas porque elas vão fechar sua conta. No momento em que você entra em uma lista de sanções, não consegue acessar nenhuma dessas plataformas. Então migrem para carteiras externas, ledgers, Trezors, o que for. Vão para lá, MetaMask, vão para lá. E então realmente o cerne disso. Sim, obviamente plataformas de mídia social, provedores e coisas do tipo, procurem por pessoas que estejam fora da Europa como provedores. Você conseguiu recuperar seus canais do YouTube e monetizá-los novamente? Não, eu ainda tenho. Eles não tiraram do ar. Estão removendo alguns dos meus vídeos, mas não os canais inteiros. Mas a monetização foi removida porque o Google é baseado na Irlanda. Sim. Eles pagam a partir da Irlanda. A Irlanda faz parte da União Europeia, então eles não podem prestar serviços nem enviar fundos para pessoas sob sanções. Mas ainda assim, você ainda tem o canal. Você ainda pode postar vídeos. Você pode... Ainda posso postar por enquanto, embora eles possam remover em algum momento. Quero dizer, Diana Panchenko também estava na última lista com Jacques e Xavier. Ela tinha um canal no YouTube com cerca de 2 milhões de seguidores. E antes das sanções, há uns 3 ou 4 meses, acho, o YouTube removeu o canal dela sem nenhuma explicação. Lembro disso porque retweetei o que ela escreveu sobre o assunto. Esses são outros mecanismos. Não é um mecanismo de sanção. Pode ser feito pelas mesmas pessoas, mas acontece por outro canal de pressão sobre as plataformas. É por isso que precisamos fazer backup dos nossos vídeos no Rumble ou em outras plataformas. Esse é o ponto. Era isso que eu queria dizer. Você precisa dar suporte em outras plataformas, Rumble e todas essas. Eu geralmente digo às pessoas na África que precisamos ter nossas próprias plataformas. Enquanto você for um convidado, não é o dono da plataforma. Você tem que seguir as regras que os outros fazem, porque você é apenas um convidado, um cliente. Eles mudam as regras. Azar. E eu sei que você precisa ir em breve. Alguma outra recomendação para, digamos, Jacques Bode, que está nessa lista desde segunda-feira? Algo que ele deva fazer imediatamente? Bem, acho que ele deveria tentar imediatamente abrir uma conta fora da União Europeia. Realmente o mais importante primeiro. E então talvez, eu entendo que o editor dele está na França. Não sei se é o editor dos livros dele e tudo mais, mas imagino que ele receba dinheiro de lá e assim por diante. Então, talvez ele devesse encontrar uma maneira de assinar um contrato com outra editora que não precise cumprir as sanções da UE ou algo do tipo. Para ele, há muita coisa que precisaria resolver. Não sei se ele tem família na Suíça. Obviamente, ele poderia voltar para a Suíça, já que acho que mora perto da fronteira, então, até mesmo por estrada ou algo assim. Mas não sei se ele quer fazer isso porque ele deixou a Suíça originalmente por certos motivos. E uma vez que ele esteja na Suíça, não conseguiria mais voltar para a União Europeia. Quer dizer, ele ficaria preso lá. Esse é o problema. Esse é realmente o problema. Então, para mim, é como tentar sair da União Europeia. Quero dizer, a Turquia está perto de tudo na Europa e tem uma companhia aérea muito boa que voa para o mundo todo. Pense nessas coisas, reposicionar-se.
Just again, ladies and gentlemen, we are at the point Senhoras e senhores, chegamos ao ponto em que estamos discutindo como aconselhar os cidadãos da UE e os cidadãos suíços sobre como fugir do continente. Foi isso que aquele monstro em Bruxelas conseguiu fazer. E mais uma vez, é isso que eles vêm fazendo há décadas com pessoas de fora do continente. Só para que vocês saibam. Just so you know. And you know, even in the Jacques, E veja, mesmo no caso do Jack, dizem que é porque ele está fazendo coisas contra a Ucrânia. Mas a Ucrânia nem faz parte da União Europeia. Então você vai e sanciona pessoas de países que não fazem parte da web, como a Suíça, por causa do que dizem sobre um país que também não faz parte da web, a Ucrânia. Isso é loucura, pura loucura. Mas como você disse, eles fazem isso há muito tempo. Na África, nós vivemos isso há décadas e décadas. Esse é o nosso novo normal na África. Então talvez seja por isso que você me vê sorrindo um pouco, porque já passamos por isso. É contra isso que estou lutando. Não é algo novo. Mas fiquei chocado ao ver que a Suíça estava nesse nível de obediência à União Europeia. E quando vejo que estamos discutindo tratados bilaterais e coisas assim, penso, bem, acabou. Perdemos o país. it's gone. We've lost the country. Natalie, and I must tell you, Natalie, eu preciso te dizer, peço desculpas novamente por não ter percebido o quão repugnante é todo esse esquema, e por não saber o que tem acontecido com você e como isso tem sido usado contra os africanos. Sinto muito por não saber. E prometo a você que vou tentar fazê-los pagar, se isso for de alguma forma possível. Provavelmente eles vão me fazer pagar primeiro. Precisamos nos conectar. Precisamos nos conectar. We need to connect. The only solution for me is solidarity because it goes across. A única solução, para mim, é a solidariedade, porque ela ultrapassa fronteiras, atravessa o continente. É uma questão de humanidade, de direitos humanos no sentido verdadeiro. No sentido verdadeiro, sim. Então precisamos realmente reunir toda a nossa energia, nossas ideias, nossa resiliência, porque o inimigo que enfrentamos é um monstro. Sozinho você pode atingi-lo um pouco, mas não pode quebrá-lo. Precisamos construir juntos um sistema forte para resistir a essa rede distópica que eles querem nos impor em todo o mundo. E o primeiro ponto será criar uma plataforma onde as pessoas possam compartilhar suas experiências, suas dicas, tudo. Tentar compartilhar ideias e, a partir daí, construir algo. Quero dizer ação coletiva, mas sem construir uma pirâmide, sem construir uma rede plana. Com certeza. Natalie, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Merci. Obrigado. You.